Então, quando essa noção comum de equilíbrio, tá? Como se fosse um estado estático, que não é, tá? Quando a gente tem metade ruim e metade bom, isso não é legal, tá? E aí nós desejamos que aquele nível de estabilidade satisfatório meio a meio, que na verdade não é muito bom, ele fique. Ou seja, se a gente desejar se manter nessa situação, isso é muito difícil. Isso acontece por quê? Por que essa visão de equilíbrio ela não funciona? Porque não considera a diferença de pesos. O que significa isso? O que são os pesos? Vamos lá. Imagine a nossa balancinha de novo. Todo mundo já viu essa analogia, né? Então a gente coloca do lado de cá algodão e a gente coloca do lado de lá pregos. Tá? Só que aqui, a princípio, não vamos colocar em peso, vamos colocar em volume. Um balde de algodão e um balde de prego. É igual, não é? Mas o que vai acontecer com a balança? Todo mundo sabe que pesa diferente, né? O balde de prego é mais pesado do que um balde de algodão, apesar de ter o mesmo volume. Então vocês percebem que se a gente pensar simplesmente em iguais, um de cada lado, mas não levar em consideração peso, as coisas não ficam equilibradas. Então, não é meio a meio. A gente precisa considerar que existe uma diferença de valor, de efeito, de intensidade, de participação, ok? Vou dar um exemplo relacionado à alimentação, então. Quando a gente fala sobre nutrição, existe algo chamado macronutriente e existe algo chamado micronutriente. Macronutriente é um nutriente que a gente precisa de uma quantidade grande na nossa alimentação. E o micronutriente é aquele que a gente precisa de uma quantidade muito pequena e ele já faz o efeito que ele deve. Agora imagine se a gente não considerar isso e for pegar quantidades iguais de macronutriente e de micronutriente. O que vai acontecer? A gente vai ficar intoxicado, porque o micronutriente você não pode consumir em uma quantidade grande. Por exemplo, o selênio é fantástico, é necessário para o nosso sistema imunológico. E a maioria de vocês já deve ter ouvido dizer que a castanha do Pará é riquíssima em selênio. Mas qual é a orientação? Que a gente coma 2, 3 castanhas do Pará por dia. Por quê? Se comer 1 quilo de castanha do Pará, você vai ter uma intoxicação de selênio, e é sério. Por quê? É um micronutriente, a gente precisa de uma quantidade pequena, não pode ser muito grande. Ok? Então, deu para entender essa questão de peso? A gente não pode ter partes iguais. Né? Quer ver um outro exemplo muito simples? Se você tiver, né, um homem zarrão, forte, com trabalho braçal, né, e uma criança que não trabalha, que fica em casa brincando, você vai fazer 2 pratos de comida do mesmo tamanho para os dois? Então, igualdade é um conceito meio furado às vezes, né? A gente precisa tomar cuidado. Né? O nosso conceito de justiça, ele não é igual para os dois lados. Ele deve ser adequado, aquilo que é correto. Então, mesmo quando a gente tem diferenças e quantidades diferentes, se ele é adequado para essa situação, isso é justo. Então, em relação ao nosso corpo também é assim, ok?